Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é mais um quadro do CinePsi, em que nós trazemos alguma abordagem à luz da psicanálise sobre filmes que assistimos e gostamos muito. E hoje a gente vai abordar o filme Gaslight. Esse é um filme de 1944 de George Cukor, e é um dos brilhantes filmes que a gente tem em preto e branco, né? Quem me conhece aqui no canal sabe que eu adoro os filmes de Ingmar Bergman. Já fiz algumas abordagens, né, de filmes dele nesse nosso quadro. E eu escolhi o Gaslight tanto pela curiosidade de assistir o filme, porque é uma denúncia em pleno século XX de um abuso psicológico muito comum ainda hoje no século XXI, né? E fala assim de um modo bastante desconstruído, real, fidedigno ao que a gente tem dos nossos conhecimentos psicológicos sobre essa forma de manipulação psicológica cruel, de abuso psicológico bem presente nos relacionamentos tumultuados, conflituosos que a gente encontra por aí. E é um grito de alerta para que aqueles ou aquelas que estejam em situações abusivas percebam que podem não estar ficando loucas, podem estar sofrendo uma manipulação, e a gente vai entender à luz da psicanálise como que esse jogo sadomasoquista opera e o que Freud tem a nos dizer sobre isso, a psicanálise, né, por assim dizer. Então, se você se interessa pelo tema, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que pode gostar, comenta aqui embaixo se você já assistiu, se não, se deu vontade de assistir a partir desse vídeo e quais as suas impressões, tudo bem? Então vamos agora conferir o trailer do filme. It was written 2 days before she was murdered. Where did you find that? In this score, she must have left it here. It's written by somebody called Sergius Bauer. Give it to me. He said I wasn't any liquor. He said I was going out of my mind. You're not going out of your mind. You're slowly and systematically being driven out of your mind. But why? Why? Oh, that's wonderful. And you thought I was being cruel to you. Keeping No, people away not from cruel. you. Making you a prisoner. Oh, you're the kindest man in the world. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. If I were not mad, I could have helped you. Whatever you had done, I could have pitied and protected you. Because I am mad, I hate you. Because I'm mad, I have betrayed you. And because I am mad, I'm rejoicing in my heart without a shred of pity, without a shred of regret. Watching you go with glory in my heart. Bom, então como hoje a gente vai falar de um filme que traz fortemente um conceito psicológico importante, a gente vai inverter um pouco a ordem normal dos nossos vídeos aqui do CinePsi. Vamos primeiro fazer uma abordagem um pouco mais teórica sobre o que é o gaslighting, para depois a gente abordar aspectos do filme que exemplificam bastante esse processo. Como a gente disse, é uma forma de abuso psicológico, de uma manipulação cruel, em que o sádico age e se comporta na relação para que o outro se sinta inferiorizado, inseguro, esteja inadequado naquela conjuntura, tenha sentimentos de culpa e fique, sobretudo, sob o controle, né, sob o domínio daquele que pratica o gaslighting, né? Então, a intenção é atacar as vulnerabilidades, as fragilidades emocionais, os medos e as inseguranças do outro. Por isso que o gaslighting é muito comum nas relações mais íntimas, que à medida que a gente vai convivendo, a gente vai mostrando o que a gente quer e o que a gente não quer. E o outro, a depender das suas intenções, pode utilizar isso, inclusive, contra nós. Então, no filme Epígrafe, o Gaslight, A Meia Luz, é importante a gente só contextualizar o momento histórico, porque na época quando o filme se passa, a eletricidade não era como hoje, né? Que a luz, ela é ativada através dos fios de eletricidade, né? A corrente elétrica passa pelo filamento, gerando a luminescência da lâmpada ou outros processos. Naquela época as lâmpadas eram a gás, daí o nome Gaslight. E a gente vê em várias cenas do filme, a protagonista, a Bella, ela
observando a mudança de brilho das lâmpadas por conta do fluxo de gás que vai variando. Então, essa expressão, né, a luz de gás, a meia luz, algo meio penumbrado, meio obscuro, que eu não tenho pleno discernimento, que eu não tenho lucidez do que exatamente está acontecendo, é perfeito para definir o que acontece no gaslighting, enquanto abuso psicológico. Porque a pessoa que geralmente tem uma posição masoquista e que se coloca nesse relacionamento dependente, ou com alguém com perfil narcísico, né, ou é uma pessoa histérica. Há muitas pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline, que também se colocam nesse tipo de situações, né, se veem. Quando eu digo se colocam, é lógico que isso não é consciente, né, mas acaba atraindo para si certas conjunturas e se vê numa relação abusiva, desde que perceba, tem, portanto, a decisão de permanecer ou de sair. Mas o que eu estou querendo dizer é que quem se coloca nessa situação, quem vive isso, não percebe com clareza o que está se passando e passa a se confundir. E esse é o objetivo da manipulação, né? Como essa confusão, essa meia-luz, essa penumbra, na meia-luz a gente não percebe direito o contorno, né, dos objetos, tem apenas uma vaga ideia do que eles sejam, e assim ocorre em relação aos nossos próprios sentimentos e o comportamento que a gente tem nessa relação com o outro. Então, essa tentativa de domínio do sádico, tentativa de desqualificar aquilo que o parceiro fala, que o parceiro faz, tem necessariamente uma conotação cruel e patológica. Quem o faz conscientemente. Então, o gaslighting não é operado sem que a pessoa não perceba. Poxa, eu nem percebi, mas me tornei abusiva para fulano de tal, acabei praticando em fulano de tal gaslighting. Há uma intenção muito clara por trás disso, que pode também trazer, né, junto consigo um transtorno de personalidade, como o narcisista patológico, né? Mas isso não exime quem o faz da responsabilidade, né? Então, normalmente não há uma boa intenção por trás do gaslighting, muito pelo contrário, né? Porque se intencionalmente eu falo e faço coisas para tentar confundir a outra pessoa, dela achar que está louca, que está errada, eu estou tentando distorcer a situação real, inverter as posições em que, na verdade, eu me coloco, né, como vítima, pense que eu exerço essa função sádica e mino a autoestima do outro, né? O enfraqueço e o fragilizo a ponto dele enlouquecer, desistir ou simplesmente permanecer naquele estado de pedir desculpas. Então há um prazer sádico de fazer com que o outro se sinta mal. Isso definitivamente não tem nada a ver com amor, né? Freud, quando ele vai abordar o sadomasoquismo, e ele fala sobre isso em várias obras, desde a interpretação dos sonhos ele já traz esse tema, mas de fato ele se detém com mais vagar na obra de 1905, 13 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em que ele conceitua o sadismo e o masoquismo como uma tendência no sadismo de causar dor a um objeto sexual, né, e do masoquismo de ser maltratado por ele. E esse par que funciona em conjunto é mais importante, né, é talvez o par mais importante, frequente nas perversões sexuais. Anos mais tarde, na obra de 1920, Além do Princípio do Prazer, Freud detalha essas relações do sadismo com componentes libidinais do instinto sexual, né? E mais para frente, em 1924, ele volta no tema quando ele fala sobre o problema econômico do masoquismo e divide o masoquismo em algumas categorias que a gente não vai chegar aqui no detalhe, mas é importante a gente perceber alguns traços masoquistas, até por identificação, para que a gente analise se nós em algum momento passamos por isso ou estamos passando nesse momento. Quando num relacionamento se torna frequente usar repetidamente o pedido de desculpas, é possível que nós estejamos numa relação abusiva e numa manipulação perversa como essa.
quando a gente aceita sem pensar, sem raciocinar certas premissas colocadas pelo outro como corretas, como absolutamente pertinentes, perdendo a nossa capacidade de racionalizar, de raciocinar, de pensar por nós mesmos, também é um ponto de alerta. É como se a gente outorgasse, entregasse a nossa capacidade de discernimento, de pensar por si, que talvez seja uma das principais funções do ser humano nas mãos de um outro que pode não ter boas intenções em relação a nós. Quando a gente evita fazer certas perguntas porque sentimos que uma relação se tornou para nós ameaçadora, também é outro ponto de alerta. Quando a gente começa a ter medo de assumir a responsabilidade por tomar certas decisões, é um traço de insegurança que pode estar relacionado ao gaslighting. Quando a gente tem uma incapacidade de contra-atacar quando se torna preciso, quando a gente é ofendido, injuriado, quando desconfiam de nós, né, em que a gente se sente atado, isso pode revelar uma situação em que nós estamos sendo dominados pela opinião e pela fala do outro. Quando a gente começa a adotar um pensamento e um comportamento pessimista, dando ênfase nos nossos erros, mostrando uma fragmentação da própria autoestima, como se fôssemos pessoas de desvalia, como se a gente justificasse aquilo de ruim que a gente recebe, o fato de estar em relações tumultuadas e conflituosas, porque é o que eu mereço. Quando na nossa linguagem nós carregamos de alternativas dicotômicas ou dualistas, isso é certo, isto é errado, sem uma maleabilidade, pode dar sinais, né? Isso tudo pode dar sinais de que a gente está fixado numa posição masoquista. E isso pode abrir espaço a estarmos em relações como essa, né? E padecer desse abuso psicológico que é o gaslighting. Então, feito esse preâmbulo, em que a gente tentou explicar que, assim, normalmente quando a gente vê, né, alguns vídeos falando sobre o gaslighting, a gente vê uma ênfase muito grande no algoz, naquele que provoca o abuso. E, de fato, é alguém com tintas de crueldade, né, que não deseja o bem do outro e que usa a relação para uma tentativa de domínio ao seu bel prazer e aure prazer na dor do outro, mesmo que seja uma dor de cunho psicológico, emocional, né? Que muitas vezes promove maior sofrimento do que propriamente dores físicas, inclusive. Mas aqui, pelo que vocês estão percebendo, né, acho que já está ficando claro, eu quero falar do jogo. Porque é importante para aquele que sofre esse tipo de abuso entender por que se colocou nesse tipo de situação. Ele não foi se parar, grosso modo, genericamente falando, numa condição de gaslighting por acaso. Isso não significa que a vítima é culpada, muito pelo contrário. Mas significa que, pela psicanálise, o nosso objetivo é buscar as motivações inconscientes que nos mantêm nessas condições de sofrimento. Então, é esse o nosso objetivo de reflexionar sobre esse tema. No filme, a gente vê isso de uma forma, assim, bem clara, né? Bom, o filme começa com um latrocínio. Uma mão que rouba, que vasculha, né, que revira a casa de uma senhora que tinha sobre o seu poder alguns rubis, que arrasa e mata essa senhora, e que vai abrindo o sofá, né, levantando o tapete, tentando ver se havia pisos falsos pelos rubis Barlov, não sei se é exatamente essa pronúncia, que acabam desaparecendo, né, nunca foram encontrados. Anos mais tarde, tem um casal acima de qualquer suspeita, um casal belo e jovem, e dentro da igreja, né, que tem um poder de influência sobre aquela cidade, o casal Malen. Ele, Paul, um pouco mais velho, bela, muito jovem, uma postura afável, um temperamento que nos parece submissa, né, que faz de tudo para preservar essa união, preservar esse casamento, ausência de filhos, né? E ao mesmo tempo um investigador naquela cidade, que parece uma cidade interiorana, em busca de Luz Bauer,
que era o principal suspeito com respeito a esse latrocínio. E logo nas primeiras cenas do filme, ele já mostra que veio. Já mostra as cenas do abuso psicológico. A gente vê cenas de humilhação por comparação por parte de Paul em relação a Bella, principalmente em relação à empregada, que ele faz questão de que seja tão bonita quanto a esposa e tão jovem quanto ela, né? Deturpa algumas impressões que ela tem sobre relacionamentos extraconjugais, dizendo que ela está imaginando coisas, que ela é paranoica, que ela está tendo delírios de ciúme, que ela não confia nele, que ela não merece ele por ele ser, teoricamente, né, muito honesto, muito leal, muito tranquilo. E ela numa postura claramente submissa e masoquista, porque ela parece fazer de tudo para não sair daquela situação, fala sobre o seu esforço de melhorar, o quanto o marido tem sido gentil e paciente com ela, que ela realmente tem demandas de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, o marido dá a entender que ela está ficando louca, e que ela quer manter as coisas no controle, quer melhorar, e que aquela relação de amor pode salvá-la. Este é um dos principais enganos que cometemos quando nos colocamos em relações abusivas e que nos deixa totalmente reféns de manipulações psicológicas e abusos como o gaslighting. Aquela ideia de que aquele relacionamento, aquela pessoa pode ser a nossa salvação. Porque se nós entregamos isso na mão, por exemplo, de um narcisista, ele utiliza isso como insumo para favorecimento próprio, para sustentação do próprio prazer na dor e no sofrimento daquele que está sendo dominado. Então, Paul começa a imputar ações a ela que não foram realizadas, ele esconde objetos, né, dando a entender que ela promove, né, esses furtos, ele esconde objetos dela, dando a entender que ela não cuida muito bem das coisas, que está esquecendo, né, que está perdendo a memória, ou seja, incita ela a permanecer nesse jogo de culpa. Ele faz uma espécie de esconde-esconde e faz ameaças a ela. Essa é uma grande armadilha sadomasoquista. Então, se um sádico como esse encontra um masoquista, é um par perfeito, que quase sempre é muito difícil reconhecer e sair sozinho de uma situação de abuso como essa do gaslighting, né? E vai precisar de muito esforço analítico para que o paciente, normalmente aquele que sofre o abuso, possa perceber e desejar romper, afastando-se desse tipo de relação e dessa pessoa. Então, a todo momento Bella tenta falar, eu melhorei, eu não tenho tido mais sintomas, né? E as coisas vão ficar bem, e ele redargue, se você não está mentindo, então você só pode estar maluca, você está perdendo o juízo. Ele promove um modo dela se sentir isolada, dela ficar cada vez mais afastada do seu primo do interior, que a adorava, e que ele impedia ela de vê-lo, impedia ele, quando ele vai na cidade deles, de vê-la, para que ela ficasse sozinha, né? E ela começa a assumir a culpa por conta de coisas que realmente não realizou, né? E ela mesma dizia, se você quer que eu confesso, mesmo que eu não tenha feito. Então, é realmente uma situação bastante difícil. Ele seduz efetivamente a empregada, né, fazendo essa manipulação psicológica com a esposa, esconde as coisas e sai todas as noites, intercepta cartas da esposa, né, e quando ela, não, mas eu acho que tinha chegado, você falou para mim que tinha chegado, não, você deve estar se confundindo. Ele aluga 2 casas, ele mora numa casa e aluga a casa do lado para vasculhar, né, o andar de cima, e ela à noite sozinha ouve passos, percebe a variação, como eu disse no início, do gás na lâmpada, né, o brilho da lâmpada alterando, e acha que isso é coisa da cabeça dela, mas na verdade é o marido que efetivamente está vasculhando o andar de cima, tentando achar os rubis, ou seja, ele cometeu aquele latrocínio no passado, ele era, né, o suspeito procurado pelos investigadores. A gente vê em Bella uma personalidade frágil,
que está prestes a ter um colapso. Nele nós vemos uma voz autoritária que quase a hipnotiza, né, nesse tratamento de descaso e de silêncio, e retira aquilo que funcionava como arrimo, não só o primo, a família, amigos, mas também o animal de apoio emocional de Bella, que ele retira, né, do domínio dela. E assim, a gente vê o quanto que essa artimanha, né, é ardilosa, sutil e vai sendo construída a pouco e pouco. Então, o filme ele vai avançando. Esse tratamento de silêncio, a gente percebe o quanto que ele se torna insuportável para Bella, que ela, por vezes, parece ter uns lapsos assim de lucidez, consciência da tortura psicológica que sofre, do sofrimento a que está exposta, mas parece não ter força suficiente para poder lidar, né, com essa situação. Quando ela está prestes a achar que efetivamente está ficando louca, é que o jogo vira, né? O seu primo Vincent chega na cidade, o investigador que já estava, né, o Sr. Holt, que já estava investigando e de olho em Poe há muito tempo, começa a coletar algumas informações, fazer algumas entrevistas, conhece a esposa, percebe o quanto ela realmente tem uma personalidade frágil e está sofrendo esse tipo de situação de abuso. Os rubis estavam escondidos, né, no assoalho do quarto de cima, então Bella começa a perceber que efetivamente não estava doida, que o seu marido saía todas as noites para tentar achar, e esse acesso, né, do andar superior era feito pelo telhado da casa vazia que o marido havia alugado do seu lado, né? Então, o investigador chega à conclusão que o Sr. Malen é o Sr. Bauer, esse criminoso que matou a própria tia e roubou a casa à noite procurando os rubis, sem conseguir achar há 20 anos, né? E o filme, então, não vou contar como ele termina, mas a gente vê esse despertar a tempo, né, a oportunidade de Bella sair dessa relação e conseguir seguir adiante, né? E uma das frases que eu reputo mais interessantes é quando ela vai dizer: ele tentou matar minha sanidade, me deixou desajuizada, pior do que um animal, né? Então realmente é muito forte, é muito sério esse tipo de abuso psicológico. Nós precisamos estar atentos. No caso de Poe ou Bauer, a gente vê que ele era escravo da própria cobiça e por conta disso não media esforços para poder manipular, enlouquecer e distorcer os fatos de quem quer que fosse, para que ele permanecesse acima do bem e do mal, né? A cupidez em relação aos rubis nele era algo marcante. Então serve de alerta para todos, com o objetivo de que a gente possa ingressar em tratamentos analíticos para poder conhecer as motivações inconscientes que por vezes nos deixam, né, atraídos por certos perfis patológicos e doentios. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Esse foi o meu quadro Cinepsi, que eu falei sobre o filme Gaslighting e sobre o gaslighting. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal para receber novidades e até a próxima. Tchau, tchau.